Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Nós daremos continuidade ao assunto que iniciamos ontem pela manhã, que trata sobre o andar do obreiro e a doutrina, onde estamos dando um enfoque mais específico na perspectiva histórica doutrinária da nossa igreja, Assembleia de Deus, para que, compreendendo um pouco o passado, possamos assim interpretar o presente e traçarmos algumas perspectivas em relação ao futuro. Nossas saudações, nosso querido companheiro José Bradão, que não estava ontem aqui, cantor Jair, companheiro ali do estado de Pernambuco, Assembleia de Deus de Recife, e a todos os demais irmãos que também não estavam ontem aqui, pastores e obreiros ali da Bahia, como o senhor José Brandão. Meus amados irmãos, eu quero ganhar tempo, e para isso nós vamos ver um texto da Bíblia Sagrada. Alguns irmãos perguntaram ontem onde podiam adquirir nossos livros. Está no estande da CPAD, só que dos dois títulos só temos agora uma igreja com saúde. Está lá à disposição dos irmãos. Livro de Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do versículo 12. Os irmãos poderão acompanhar a nossa administração através da projeção aqui no telão, que penso que daqui a um pouco acontecerá. E queremos também dizer aos irmãos e irmãs que aqueles que desejarem esta apresentação em PowerPoint, ela está disponível lá no meu blog, altairgermano.net. Vocês já podem acessar a internet, está lá publicado no blog e podem copiar, baixar e utilizar da forma que desejarem. altairgermano.net é o endereço do blog. Apocalipse 2, a partir do verso 12 até o versículo 17. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem os sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu aborreço. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. E não farei uma exposição desta carta com todas as suas nuances históricas, doutrinárias, etc. Estou lendo apenas como fundamento para aquilo que vamos falar, porque há uma realidade presente aqui na igreja de Pérgamo que está relacionada, que se relaciona com aquilo que falaremos acerca da nossa Assembleia de Deus. Alguns datam o livro de Apocalipse entre o ano 90 e 95 da era cristã. Se este cálculo médio estiver certo, nós temos a distância de Apocalipse para o período onde Jesus ministrou, e para o início da igreja primitiva nós temos cerca de 60 anos em termos de tempo.
A igreja de Pérgamo, assim como todas as outras 6 igrejas da Ásia, para onde as cartas se destinaram, foram testemunhas oculares dos milagres realizados pelos apóstolos e tiveram o privilégio de serem fundadas e doutrinadas por esses apóstolos, pelos santos apóstolos. O que nos chama a atenção, especificamente em Pérgamo, é que, com aproximadamente 60 anos de história, a igreja já declinava doutrinariamente. 60 anos de história de uma igreja que foi testemunha ocular, que teve o privilégio de receber os santos apóstolos. Essa igreja já desviava-se uma perspectiva doutrinária, e aqui há 2 doutrinas, há 2 ensinos e conteúdos em evidência, que não trabalharemos especificando, a doutrina de Balaão e a doutrina dos Nicolaítas. Como denominação evangélica, nós já alcançamos o nosso centenário. Comemoramos no ano passado 100 anos de Assembleia de Deus no Brasil. E com 100 anos de história, eu quero vos dizer que nós já começamos a enfrentar há um certo tempo as mesmas dificuldades que a igreja de Pérgamo, com 60 anos, já enfrentava. Sérias questões doutrinárias que precisam ser tratadas urgentemente. Eu tenho dito em todos os lugares que tenho tido a oportunidade de ministrar que a Assembleia de Deus do Brasil, enquanto igreja histórica, não é melhor nem pior do que nenhuma outra igreja que foi estabelecida pelo Espírito de Deus na terra, em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer lugar. Não somos melhores nem piores. Dessa forma, enquanto permanecermos fiéis à palavra de Deus, à doutrina bíblica, haverá futuro e esperança para esta igreja. Mas, se nos desviarmos desta palavra, o destino dessa igreja será o mesmo destino das igrejas da Ásia e das igrejas da Europa. Essa igreja irá falir espiritualmente e fechará as suas portas. Os seus templos se transformarão em museu, boates, danceterias, cinemas e teatros, e restará apenas a lembrança histórica de uma igreja que palmilhou triunfante na história, mas que, por não ter obedecido à voz e à direção do Espírito, falhou na sua missão. Mas escute, se isso acontecesse ou acontecer, a história da igreja de Jesus não acabaria, porque a igreja de Jesus é maior que a Assembleia de Deus, a igreja de Jesus é maior que a presbiteriana, a igreja de Jesus é maior que os luteranos, a igreja de Jesus é maior que qualquer denominação que já existiu e existe. Se essa igreja falhar, Deus levantará uma outra geração cheia do Espírito Santo e completará a sua missão. Mas deixe-me dizer, Ele não deseja isso. Ele deseja continuar nos usando para a glória do seu nome. Mas para isso é preciso pensar sobre algumas questões. E eu quero apenas, nesta oportunidade, provocar reflexões e pensamentos para que possamos entender um pouco sobre nós mesmos. É incrível, chega a ser preocupante o quão pouco sabemos sobre nós mesmos enquanto igreja histórica, enquanto denominação. Pode atentar aqui, por favor, a projeção da próxima tela. Mas aqui tem alguma coisa. Bom, enquanto precisar chamar, a gente está falando. Igreja centenária. Uma igreja centenária que deseja manter um testemunho relevante, uma mensagem e prática genuinamente bíblica, precisa considerar algumas questões. Nós procuraremos na nossa fala tratar, não a fundo, mas pelo menos abordar
algumas dessas questões. Primeira questão fundamental, depois de 100 anos de história, a questão da identidade. Quem somos? Quem somos enquanto igreja, enquanto denominação? Somos uma igreja cristã, historicamente evangélica e pentecostal. Temos a Bíblia como nosso grande referencial de fé e de vida. Basicamente, questão histórica. De onde viemos? A Assembleia de Deus nasceu no Pentecostes. Não. O que nasceu no Pentecostes foi a Igreja de Jesus, o organismo vivo, o corpo de Cristo. A Assembleia de Deus nasceu em 1911 aqui no Brasil, a nossa. É preciso fazer a diferença de igreja, organismo, corpo universal, de igreja local, igreja congregação, igreja denominação, igreja nessa perspectiva histórica. Então nascemos em 1911 no Brasil. Inclusive é uma coisa paradoxal, se não contraditória. O cântico mais conhecido nas Assembleias de Deus no Brasil não expressa a verdade da origem dessa denominação. Eu falei isso em algum lugar durante as festividades centenário, quase estragava a festa, mas graças a Deus que não estragamos. Durante todas as festividades do centenário se cantou: a Assembleia de Deus no Brasil chegou. E ela não chegou. Chegou de onde? Chegou de onde? Alguém pode dizer de onde chegou a Assembleia de Deus no Brasil? Chegou de lugar nenhum, irmão. Nasceu aqui. Mesmo que já havia na América igrejas com a denominação Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus do Brasil nunca teve vínculo direto organizacional com essa denominação americana. A Assembleia de Deus do Brasil não chegou de lugar nenhum, nasceu aqui. Nasceu dos eventos históricos que já foram amplamente discutidos e expostos pelos periódicos, os estudos, nos eventos que nortearam o centenário. Então, é preciso entender as origens da nossa igreja. Vamos ver alguma coisa na nossa fala. Questão da identidade, quem somos? A questão histórica, de onde viemos? A questão doutrinária, no que cremos? A questão crítica e contextual, como estamos? E por último, a questão visionária, o que queremos ser e onde queremos chegar. Então, a nossa fala vai tentar de alguma forma tocar nesses pontos. Vou levantar ainda algumas questões com foco na questão doutrinária, que é o tema, repito, que estamos abordando desde ontem: o andar, o grego e a doutrina, mais especificamente a doutrina assembleiana. E tem a ver com aquela questão sobre o que ou no que cremos. Em primeiro lugar, acerca de doutrina pentecostal assembleiana. Quais as fontes da doutrina pentecostal assembleiana? Quando e como se deu o seu desenvolvimento histórico? Onde podemos encontrar a doutrina pentecostal assembleiana? Quais doutrinas pentecostais assembleianas são consideradas essenciais e quais são as periféricas à luz da grande tradição cristã, dos credos, confissões, etc. Há consenso doutrinário entre os pentecostais assembleianos nas questões centrais e periféricas doutrinárias. São questões também que procuramos abordar de uma forma muito objetiva. Então vamos lá para o conteúdo. Quais são as fontes históricas da doutrina pentecostal assembleiana? Aquilo que hoje professamos e cremos são oriundos e oriundos de onde? Em primeiro lugar, falamos ontem, da Bíblia. O fundamento final da nossa doutrina é a Bíblia. Só que todos nós, falamos ontem de uma forma, não extraímos ou não estudamos a doutrina diretamente da Bíblia. Por quê? Porque muitos estudiosos foram lá e interpretaram a Bíblia, elaboraram, sistematizaram a doutrina, e talvez a maioria do conhecimento doutrinário que nós temos é oriundo de leituras que fizemos, das interpretações e todo esse processo de sistematização da doutrina que criou a teologia sistemática. Então, nós buscamos a informação dos livros
através das mensagens, dos ensinos, etc., de pessoas que interpretaram a Bíblia. E falamos ontem que a doutrina bíblica, em sua forma original, ela é pura e verdadeira e perfeita. A interpretação que fazemos da doutrina bíblica é passivo de imperfeição, de erros e de equívocos. Por isso, a interpretação doutrinária não pode ser engessada ou cristalizada e precisa sempre estar aberta à possibilidade de ser revista quando encontrada falhas ou erros, ou de ser consolidada à medida que, através da própria Escritura, ela é confirmada sem deixar margem de erros ou equívocos. Então, na perspectiva histórica, a nossa forma de crer, o nosso objeto de fé, a nossa doutrina, ela é oriunda, primeiro, da reforma protestante. Não há igreja evangélica que não beba alguma coisa da reforma protestante, movida e iniciada, ou pelo menos consolidada por Martinho Lutero. Não dá para comentar isso aqui, irmão, só dá para citar, para que eu possa entender questões mais práticas. Segundo, nós bebemos doutrinariamente dos pietistas. Século XVII, o pietismo foi um movimento oriundo da igreja luterana. Os pietistas acharam que havia muita frieza e formalidade na igreja pós-reforma e iniciaram um movimento onde a ênfase na prática cristã, no testemunho e em experiências com Deus de fato pudessem associar-se à forma certa de se crer. Depois nós temos o movimento dos batistas. O pietismo surge na Alemanha, dentro da igreja luterana. Os batistas, de onde herdamos também algumas questões, surge de um movimento na Inglaterra, que se levanta contra algumas questões da igreja anglicana reformada. Eu quero só retroagir um pouco nessa questão de luteranismo, que tem a ver também com a igreja reformada e pietismo, que está dentro das igrejas reformadas, só para confirmar essa ideia de que nós temos influência, se não de forma explícita às vezes, nas fórmulas doutrinárias nossas, mas no nosso linguajar. Deixa eu falar de algo que vai ser facilmente compreendido e entendido. Eu ouvi muito, mas muito, e aí escuto, de alguns crentes assembleianos, nossos irmãos e obreiros nossos, a seguinte frase. Por exemplo, vamos imaginar um diálogo. A irmã ou o irmão está bastante triste e preocupado porque seu filho ou sua filha desviou-se. Saiu da igreja, afastou-se, e aí, sendo sabedor dessa realidade, para consolar o irmão ou a irmã cujo filho, marido ou esposa desviou-se, se usa muito essa expressão, se bate no ombro e diz assim: meu irmão Daniel, fica tranquilo, se teu filho for filho da promessa ou filho da salvação, ele volta. Quem já ouviu isso? O que é isso? Calvinismo, predestinação. A gente combate na escola dominical e no culto de doutrina a predestinação, mas bate no ombro com eles. Não, teu filho, se for filho da salvação, está tudo certo, fica tranquilo. De qualquer jeito ele vai vir de uma forma ou de outra. Bem que seja no anzol, ele vem. Se for filho da salvação ou da promessa. São algumas nuances e nós vamos entender daqui um pouco o porquê disso. O que é que nós herdamos dos batistas? Querido, quando aconteceu a reforma protestante, vou dar só um exemplo. Quando aconteceu a reforma protestante, o tipo do batismo era o batismo por aspersão e, em alguns casos, por efusão. A diferença de aspersão para efusão é assim: aspersão você pinga a água, efusão você derrama. A reforma protestante manteve o batismo por aspersão ou efusão. Foram os batistas que insurgem da igreja anglicana que começaram a praticar o batismo por imersão ou voltar a praticar
que esse aí é um outro debate, para um outro espaço, a questão do batismo, por imersão. Então, o que é que os batistas começaram a pregar? O batismo por aspersão ou por efusão não é válido. O batismo válido é o batismo por imersão. Então, o que é que eles começaram a fazer? Batizar todo mundo de novo. Aí surge uma perseguição contra os batistas, porque as denominações protestantes históricas não aceitavam o rebatismo, nem o argumento dos batistas. Mas, o que é que acontece? No fim das contas, enquanto denominação Assembleia de Deus, nós vamos beber da interpretação dos batistas acerca do batismo. Então a gente herda, dentre outras coisas do batista, a forma do batismo. Vamos para frente. Metodismo, século XVIII. Foi através do metodismo, movimento iniciado por John Wesley, que começou a se dar ênfase no sentir Deus. Todo o nosso discurso de eu estou sentindo uma coisa gostosa nasce do metodismo. Foi no seu testemunho pessoal que John Wesley escreveu que sua vida mudou do dia em que, escutando a introdução do comentário de Lutero, a epístola aos Romanos, o seu coração ardeu. E a partir daí, há uma guinada, e o movimento metodista, que acaba também rompendo com a igreja oficial inglesa americana, vai preparar todo um terreno para o advento do pentecostalismo. E aí acontece uma coisa interessante: o pentecostalismo não é movimento de uma só denominação. O pentecostalismo nasce do anseio, do desejo, de uma fome e de uma sede de Deus que foi brotando em várias partes do mundo, no coração de muita gente, que mobilizou esse povo em oração e em clamor a Deus, desejando e buscando que, assim como na igreja primitiva, o Espírito Santo fosse derramado novamente e trouxesse de volta toda aquela possibilidade bíblica. E o resultado disso nós conhecemos, e somos frutos também diretos do movimento pentecostal. O momento de colocar o que eu vou falar é esse. Como igreja, e ainda assim perdeu o foco doutrinário, como igreja que nasceu aqui no Brasil em 1911, eu penso que todos os irmãos, principalmente obreiros, já são sabedores que a vinda de Gunnar Wingre e Daniel Berg ao Brasil não foi com o propósito de fundar igreja. Se você não sabia disso, não entendia isso até hoje, por favor, entenda e saiba. Gunnar Wingre e Daniel Berg não vieram ao Brasil fazer missões nos moldes que fazemos, ou seja, eles não vieram implantar igreja, não. Eles vieram trazendo a mensagem pentecostal, porque o desejo deles era pregar para os batistas, pregar para os congregacionais, pregar para os luteranos, pregar para os presbiterianos, dizendo que Jesus Cristo ainda continuava batizando com o Espírito Santo e distribuindo dons espirituais para a igreja. Eles não vieram fundar a igreja, eles vieram trazer a mensagem pentecostal para fazer com que a igreja ou as igrejas já estabelecidas no Brasil pudessem desfrutar daquilo que as denominações na América e na Europa já estavam desfrutando: a atualidade do batismo e dos dons espirituais. Mesmo porque, se Daniel Berg e Gunnar Wingre estivessem vindo ao Brasil para fundar a igreja, não fundaria a Assembleia de Deus, fundaria uma igreja batista, porque ambos eram batistas que já estavam envolvidos no movimento pentecostal. Nem todas as igrejas batistas na América do Norte aderiram ao movimento pentecostal. As que Gunnar Wingre e Daniel Berg frequentavam aderiram. Por isso eles foram alcançados pelo movimento pentecostal. Na Suécia, de onde vieram a grande maioria dos missionários enviados por Levi Petros para dar apoio à obra de Daniel Berg e Gunnar Wingre no Brasil, Levi Petros, originalmente batista também. Nem todas as igrejas batistas na Suécia eram pentecostais.
Aliás, para que os irmãos entendam e saibam, na Suécia, a igreja oficial da época de Petrus era a igreja luterana. Os batistas suecos já é um racha na igreja luterana. Eles, por causa da questão do batismo, foram excluídos da igreja luterana, fundaram denominações batistas na Suécia, e aí o movimento pentecostal, principalmente através de Levi Petrus, alcançou os batistas suecos, e algumas igrejas batistas creram, dentre elas a Igreja Batista de Filadélfia, que imediatamente a sua confissão de fé e a abertura para o movimento pentecostal foi excluída da Convenção Batista Sueca e tornou-se igreja independente. Não mais Igreja Batista de Filadélfia, mas apenas Igreja Filadélfia. Então, a nossa base doutrinária, principalmente pela formação e origem dos nossos missionários, é praticamente batista. Precisamos entender isso. Entendendo essa questão histórica, com esse viés doutrinário, vamos adiante. Avança aqui, querida, por favor. Está aqui, não. As características da doutrina pentecostal assembleana. Muito bem. Vamos avançar em mais um quadro de pequenas observações. Quais são as características da nossa doutrina pentecostal assembleana? Primeiro, como já vimos, ela é influenciada por diversas correntes teológicas. Já vimos algumas delas. Segundo, personalista. Eu vou explicar isso. Preciso explicar. Quando falamos que a nossa doutrina, de certa forma, ela é personalista, estamos dizendo que há certa ênfase na autoridade que ensina. Por exemplo, uma questão doutrinária entra em discussão. Uma autoridade nossa em teologia ou em doutrina se posiciona. Aí alguém diz, fulano de tal já deu a opinião dele. Aí você diz, pronto, então está fechado o assunto. Mas por que está fechado? Porque quem deu a opinião foi fulano. E fulano falou, está falado. E não é bem assim. Por respeitado, por ético conhecedor das escrituras, de hebraico, de grego, de exegese, de hermenêutica, por respeitado que seja, não há nenhum estudioso da Bíblia que não esteja dizendo de falhar e de errar em sua posição ou interpretação doutrinária. Interpretação bíblica não é trabalho de um homem só. E eu vou dizer uma coisa aqui sem querer atingir ninguém, mas vou dizer porque convém dizer, porque já é uma outra realidade em nosso meio. Cuidado! Eu não estou, olha só, eu não estou maculando nem destruindo o trabalho de ninguém, estou dizendo só cuidado com análises bíblicas, com bíblias de estudo, com traduções de Bíblia de um homem só. A melhor forma de traduzir Bíblia e de interpretar doutrina e de fortalecer doutrina é com um colegiado de especialistas, de homens crentes e sérios, que podem discutir as suas diferenças e buscar aquilo que está o mais próximo possível da verdade de Deus. Interpretação da palavra e tradução da Bíblia não é trabalho de um homem só. Não é. Cuidado. A autoridade da doutrina não está em quem ensina. Um outro modelo de nossa característica doutrinária: reprodutivismo. A gente aprende e passa para frente sem analisar o que aprendeu. Já é diretamente relacionado com o personalismo. Se foi fulano que ensinou, está tudo certo. E porque foi ele, já passa para frente e está tudo certo também. E também não é assim. Quem ensina precisa, por experto que seja, está fundamentado na Bíblia, está em linha com o pensamento da ortodoxia bíblica. Quando eu recebo desse homem, na condição de obreiro, eu preciso examinar dele e do grupo que chegou àquela conclusão. Orar, olhar e ter a minha própria convicção, para tendo convicção poder passar adiante o ensino da palavra de Deus. Terceira característica da nossa doutrina pentecostal assembleana: fragmentada.
falamos ontem aqui e mostramos aqui. Onde se encontra a nossa doutrina em termos de denominação? Na Bíblia a princípio, mas em termos de denominação. A resposta vem na outra transparência, eu vou adiantar e repetir o que eu falei ontem. A nossa doutrina está nos livros publicados da CPAD, a nossa doutrina está no Jornal Mensageiro da Paz, a nossa doutrina está na Revista Obreiro, está nas demais revistas publicadas pela Casa, a nossa doutrina está nas resoluções da Convenção Geral, ou seja, a nossa doutrina está espalhada. E hoje nós mostramos que as denominações históricas e o próprio catolicismo já tratou, e eu estou orando a Deus até para entrar em termos de uma sugestão a nível de convenção geral, para que as nossas resoluções e a nossa doutrina seja mais discutida e publicada, para que aconteça aquilo que nós demos ontem como exemplo. Em termos de documentos, qual a posição oficial da Assembleia de Deus em relação ao homossexualismo? Aí alguém pergunta para você, você por bobeira diz: rapaz, eu não sei, eu só sei que é contra. É contra, mas onde está publicado a nossa posição? Tá, aí você me pegou, eu vou procurar saber. A gente não precisa mais viver isso. Ele precisa ter um local de fácil acesso, onde a gente possa, como obreiro, nos reportarmos para saber no que cremos. Então nós temos duas dificuldades. Primeiro, em saber no que cremos. Segundo, em encontrar onde está o que sabemos. Estou preparando o terreno para confrontar vocês com uma realidade que eu vislumbro em termos de futuro. Quarta característica da nossa doutrina: regionalização. Me suporte, por favor. Quando eu falo que a nossa doutrina é regionalizada, e vou provar isso, eu estou dizendo que as Assembleias de Deus no Brasil, no ano de 2012, isso aqui está sendo filmado e gravado, não tem mais unidade doutrinária. Quem dita a doutrina são as convenções dos ministérios locais e estaduais. Não é mais a convenção geral. Não é, e eu vou provar que não é. De oração para o pastor lá no carro, porque quando eu peço oração é porque tem que orar mesmo, irmão. Então já vimos aqui as fontes oficiais da nossa doutrina no café. Adianta aqui, querido. Passa aqui a próxima transparência. Isso. No propósito de ter o mínimo de um fundamento doutrinário, a nossa história em termos de construir algo a que pudéssemos nos reportar para saber no que cremos, eu, com a ajuda do pastor Isael Araújo, grande pesquisador, o maior pesquisador assembleano da atualidade, para a glória de Deus, ele não é vaidoso para saber disso. Isael Araújo me forneceu 12 recortes, 2 fax. Em 1938, depois de 27 anos de Assembleia de Deus, no Jornal Mensageiro da Paz, pela primeira vez se fez menção de um cremos ou de um credo assembleano. Em termos de artigo, Teodoro Storm foi o autor desse artigo. Esse texto mais completo está no nosso blog. A primeira formulação de fé nossa aparece em forma de artigo publicado no Mensageiro da Paz em outubro de 1938. Pode adiantar a transparência, por favor, próximo slide. Em 1969, pela primeira vez, no mês de junho de 69, o pastor Alcebiades Pereira de Vasconcelos, que chegou a ser presidente da Convenção Geral, mas na época tinha o cargo de diretor de publicação, não era gerente de publicação como hoje, é o cargo que o pastor Cador de Andrade ocupa, nem era diretor executivo como hoje, o cargo que o nosso querido irmão, o companheiro Ronaldo Rodrigues ocupa. Era diretor de publicação. Então, em 1969, o pastor Alcebiades Pereira de Vasconcelos, pela primeira vez, publicou o nosso Cremos. O interessante
é que ficou com o título de cremos e não de credo. Bom, a leitura que eu faço talvez é para não criar vínculo com as igrejas históricas ou protestantes ou até com o catolicismo, onde surge, aí colocou cremos. Pela primeira vez aparece o credo, em 1969. E aí eu fiz uma pergunta que eu não tive resposta, porque pesquisador também que sou. Quem construiu e elaborou esse cremos para ser publicado pelo pastor Cefino Pereira de Vasconcelos? Você sabe qual é a resposta? Ninguém sabe. Sabe quem publicou? E eu estou apenas aqui expondo fatos, porque isso aqui vai desencadear outra questão. Vamos adiante. O mensageiro da paz traz o atual cremos nosso, que na realidade é um credo. O que é um credo ou o que é um cremos? É uma síntese, é um resumo dos principais fundamentos doutrinários. Eu recebi uma informação extraoficial que, nesse exato momento, há uma comissão trabalhando para ampliar o nosso cremos. Está trabalhando nisso a comissão jurídica e parece-me que algumas pessoas convidadas para discutir as questões teológicas e ampliar o cremos com propósitos jurídicos também. Aquela coisa de deixar claro o que a igreja defende em termos de ponto de vista, para se evitar essas questões atuais de gente entrando na justiça contra a igreja, porque não foi aceita por isso, por aquilo, por aquilo. Então, eu até me surpreendo, porque a motivação não foi a teológica a princípio, foi a jurídica. Mas que bom! Tomara que o trabalho seja bem feito e o cremos seja ampliado, porque eu ainda acho pouco. Um cremos ou um credo é pouco para uma denominação centenária, histórica, com uma grande representatividade e importância que tem referencial como a nossa. Eu ainda acho muito pouco e perigoso. Vamos para frente, eu não vou tratar com termos artigo por artigo. Eu vou agora para as questões práticas, porque eu só tenho aqui mais 15 a 10 minutos. Passei demais. Unidade, Diversidade Doutrinária Pentecostal Assembleiana. Essa aí. Eu falei que nós estamos passando por dificuldades doutrinárias e em muitas áreas da doutrina não há mais unidade na nossa denominação Assembleia do Brasil. E aí eu vou citar alguns pontos rápidos e me deter em outros que eu acho que têm maior relevância para essa nossa abordagem. Primeiro, na teologia praticamente, na doutrina de Deus, pasmem, embora alguns não manifestem, não assumem, e outros já fazem isso de forma sorrateira. Por exemplo, dentro do nosso corpo doutrino, nem todos no Brasil acreditam na doutrina da Trindade. Nós temos em nosso meio modalistas, unicistas, que só não se assumem assim para não perder o cargo e a posição. E eu vou aproveitar isso para falar de outra coisa que é difícil de entender. Ao herege, repreende uma, duas vezes, depois disso, distância dele. Pastor, eu queria entender como é que nós classificamos os unicistas como heréticos e convidamos os unicistas para cantar nas nossas igrejas. Eu queria entender, como foi falado aqui esses dias, como é que a gente chama adventista de herege e de heresia os seus ensinos e a gente coloca nos nossos púlpitos grupos adventistas para cantar e pregadores adventistas. Eu queria entender isso, por favor. Como é que a gente ensina no domingo pela manhã na escola de uma verdade e no culto da noite a gente desmancha? Precisa pensar essas questões.
vou fazer daqui a pouco. Eu sei que ele está fazendo isso. Doutrina do Espírito Santo. Já há obreiros assembleianos que creem, e alguns ensinando, que o falar em línguas não é a única evidência do batismo com o Espírito Santo. Alguém duvida disso? Que existe isso já? Vocês sabem? Claro que existe. Gente chega assim, oficiosamente. Eu creio que a língua, oficiosamente. A língua não é a única evidência do batismo. Agora eu não vou falar isso porque eu não sou bobo. Senão eu perco as minhas agendas, etc, etc, etc. Eclesiologia. Eclesiologia é doutrina, queridos. E é aqui que eu vou me deter, e é por aqui que daqui a pouco eu paro. E é aqui que eu vou parar. Eclesiologia. Vamos ver se nós temos unidade doutrinária na doutrina da igreja. Eclesiologia é a doutrina da igreja. Liturgia de culto. O que é um culto assembleiano? Ninguém sabe mais. Alguém pode aqui, de forma muito contundente, especificar detalhadamente as características marcantes de um culto assembleiano? Talvez aqui ainda se saiba. Em outros lugares, talvez a definição seja diferente daqui. Por exemplo, há lugares que as palmas já foram incorporadas à liturgia. Por favor, eu não vou analisar aqui a questão do que é legítimo. Em tudo que eu começar a falar agora, eu não farei juízo de valor daquilo que é legítimo ou não. Eu vou apenas expor fatos. Primeiro fato: nos nossos cultos, dependendo de onde você vá, as palmas estão presentes na liturgia. Em outros, elas são abominadas. Dependendo de onde você vá, a dança litúrgica já faz parte do culto nas Assembleias de Deus. Em outras é abominável. Ritmos e estilos musicais. Ontem, o pastor Simplício ontem falou dessa questão de dança. E repito, não estou falando aqui em termos de juízo de valor. Mas só para os irmãos terem uma ideia, parece que o pastor Simplício deu ênfase à questão dos grupos de coreografia ou de ministério de dança, como chama em outro lugar. Eu vou passar para vocês um fato mais, como eu poderia dizer, mais extremo. Aniversário do pastor em determinada igreja de convenção no Brasil. Homenagem do departamento de adolescentes. Agora nós vamos ouvir o departamento de adolescentes prestar sua homenagem ao pastor aniversariante. Abriram o corredor e a galerinha entrou fazendo dança de rua, street dance, no batidão, com aquele gingado todo assim, rodopiando no chão, em volta, chapéu para trás, pé no banco, para homenagear o pastor, que ficou muito lisonjeado com um elogio prestado. Eu não estou fazendo juízo de valor, estou expondo fatos. Em termos litúrgicos, você anda esse Brasil afora, entra no templo, olha o culto aí volta. É a Assembleia de Deus. E entra de novo. Ou então diz aqui, eu não fico, vou procurar. Teve um negócio no estado desse aí que eu cheguei lá procurando pela Assembleia de Deus, bicho. Essa aqui é a Assembleia de Deus, mas é ligada à CGDB. Essa é a legítima, meu filho. Tem gente que está dizendo esse negócio. Aí tudo bem, tu está. Estou terminando, mas vai ficar só o tempo de oração. Cultos neopentecostalizados. Nós estamos nos rendendo à massificação presente nas igrejas neopentecostais. Estamos começando a ter inveja das casas cheias e das grandes ofertas que dizem arrecadar nas igrejas pentecostais. E aí o que nós estamos fazendo? Imitando eles. Sabe por quê? Porque até alguns anos atrás, nas Assembleias do Brasil, nós tínhamos culto de gratidão e adoração a Deus.
E aí no culto de gratidão e adoração a Deus, Deus fazia milagre, Deus curava, Deus operava, os dons eram manifestos, Jesus salvava, porque o culto era para Ele. Deixamos de fazer culto para Deus e estamos fazendo agora culto para o povo. Para quem é o culto da vitória? Para quem é o culto do milagre? Para quem é o culto da conquista? Para Deus? Não, é para o povo. Como de vaso, por vaso, né, para Deus? Os milagres seguirão os que creem. Agora os que creem estão seguindo os milagres. Teve um dia que Jesus se abusou disso. E sabe uma coisa? Tem muita gente me seguindo, estou desconfiado do negócio. Vem cá, vocês estão me seguindo por causa de quê? É do pão, dos milagres. Aí deu um discurso duro e povo, disse povo. Aí ficou os apóstolos meio desconfiados. Aí ele disse: vocês querem ir também? Acaba lá, soltou com a chica da. Aí Pedro falou sabiamente: para quem iremos nós, se tu tens as palavras de vida eterna? Os nossos cultos precisam voltar a ser cultos para Deus. Os nossos hinos precisam voltar a ser hinos para Deus. E a mensagem pregada, e não o pregador da mensagem, precisa voltar a ser o centro das atenções do culto a Deus. Eclesiologia, ministério. Resolução da convenção geral. Pastoras, não. Aí sabe o que a gente faz? Não, a gente não vai consagrar pastor. Mas vem cá, irmão. Eu não estou discutindo aqui legitimidade do ministério pastoral feminino. Não, eu estou especificando fatos. Não pode consagrar? Não. Então vem cá, irmão. A gente vai consagrar você não, mas faz o seguinte: toma conta dessa igreja e desse setor. A partir de hoje, nós vamos te chamar de pastora, e você pode, inclusive, ter acesso às nossas reuniões ministeriais. A gente só não pode consagrar quando não tem conflito com a resolução da Convenção Geral. O que é isso, meu irmão? Glória a Deus! Já está consagrando, já tem discussão em algumas convenções. Eu não estou discutindo a legitimidade do fato. E para terminar, vou terminar com um pedido de oração. Porque é melhor o que eu vou falar em termos de pedido de oração do que em ter disposição de algo. Eu anotei o pedido. O pedido tem que anotar, né? Às vezes assim, para não esquecer. Já deixei aqui até 10 da noite, irmão. Porque isso não volta mais aqui. Estou falando só para a gente pensar. Para a gente pensar na seriedade que a gente vive. Para decidirmos o que a gente quer do futuro. Pedido de oração. Eu quero pedir oração pelos processos de sucessão ministerial de presidentes de igrejas e convenções das Assembleias de Deus no Brasil. Vou repetir meu pedido de oração, está aqui. Filmado. Joga no YouTube, joga onde quiser. Eu quero pedir orações pelos processos de sucessão ministerial de presidentes de igrejas e convenções nas Assembleias de Deus no Brasil. Por que eu quero pedir oração? Porque houve um tempo em que os processos de sucessão
de presidência de igreja e de convenções estavam fundamentados em dois princípios basilares da palavra de Deus. Primeiro princípio, oração. Vamos orar a Deus pelo processo. Segundo, estava fundamentado na direção do Espírito, que de alguma forma, com base na oração, deixaria claro que seria o homem que assumiria a dianteira da obra de Deus. Mas, amados, em muitos lugares, isso não há mais realidade de verdade. A oração e a direção do Espírito foram substituídos por alguns outros elementos. Eu quero citar aqui nesse pedido de oração. Eu não estou dando aula, não. Eu estou pedindo oração. Pelos três fundamentos hoje norteiam a sucessão de ministérios, de igrejas e de convenções no Brasil. Primeiro princípio, o princípio da imposição. Eu me inspirei no pastor João Rodrigues, que é cheio daquelas coisas engraçadas. E eu pensei, eu acho que se fosse o pastor João Rodrigues para fazer esse negócio, ele ia dizer que o princípio da imposição pode ser chamado do princípio Zagalo. Aí ele ia dizer, vocês vão ter que me engolir. Em muitos lugares do Brasil, a sucessão ministerial convencional é do tipo imposição. Vocês vão ter que me engolir ou engolir meu filho. Não é que filho de pastor não possa sucedê-lo, desde que tenha chamada e que seja na direção do Espírito. Primeiro princípio que está nos afastando da palavra, o princípio da imposição. Tem que ser do meu jeito. Segundo princípio, o princípio da articulação. Ganha quem faz política melhor. Eu só estou pedindo oração. Aí os estatutos deliberam o seguinte: 30 dias para o processo eletivo, ou 60 ou 90. Por favor, pastor, por favor, me diga. Me ajude, companheiro. Eu quero saber no Brasil qual foi o único processo eletivo para presidente de igreja e de convenção que durante todo o período eletivo se mobilizou a igreja para orar e o ministério por isso. Por favor, me ajude. Por favor, me diga. É 30, 60, 80 dias de campanha e nenhum dia de oração. Aliás, a campanha começa 1 ano, 2 anos do processo. Mas vamos, meu pedido de oração está cumprido e já acabou. Primeiro elemento que norteia as sucessões ministeriais: imposição. Segundo elemento, articulação. E terceiro elemento, milhão. Ganha quem tem mais dinheiro. Eu não vou dizer o lugar, mas aqui é de pau para ele, então segura aí. O indivíduo é pesado. O amado perdeu a eleição e ficou zangado. Se sentiu traído e disse assim: se eu soubesse que ia acontecer desse jeito, eu colocava 1 milhão na minha campanha e ganhava a eleição. Me pegaram de surpresa. Aí não deu tempo de fazer a campanha do 1 milhão. E assim eu encerro meu pedido. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Rei Jesus. Se você pode, tem glória e tem louvor ao Rei Jesus, o dono da igreja. Aleluia. Glória a Jesus. É diferente do que o pastor Altair Fernando pregou? Quem está aprendendo aqui, diga: estou aprendendo. Mas deixa eu contar um testemunho para vocês. Eu tenho que contar esse testemunho. Porque o dia eu coloquei o meu nome para ser candidato, eu recebi telefonema até de Minas Gerais, da Paraíba, não sei quantos. Teve irmãos que me ligaram e diziam: pastor, nós estamos aqui em cima do monte, eu, fulano e Beltrano, orando para Deus tomar conta de tudo. O pastor Jeremias está dando testemunho. Irmã dirigente de 5 de oração me ligava e dizia: nós estamos em campanha de jejum e oração, e Deus vai fazer a vontade dele. Deus vai fazer a vontade dele. Deus vai fazer a vontade dele. E ele fez.